Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Isaías 43, 25, diz assim: Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Em Isaías 44 diz assim: O Senhor é o único Deus. O Senhor Deus diz: Escute, Israel, pois você é o meu povo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios, assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se ajuntarão ao povo de Deus, um dirá assim: eu sou do Senhor, outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor, e outro ainda usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha me apresente as suas razões e prove o que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são as minhas testemunhas, vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor e não conheço nenhum. Olha o que Deus diz aqui. Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo seus pecados e os esqueço. E quantas pessoas, aí que veio o detalhe, não confessam tudo para Deus? Sabe aquelas pessoas que são acumuladoras? Elas não conseguem se desfazer de uma simples caixinha. Nada. Ela precisa guardar aquilo. Pessoas vão acumulando coisas e assim elas acumulam dentro delas. Quando elas não confessam os pecados, elas estão escravas deles, nas mãos de Satanás. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Só que enquanto você não confessar os seus pecados, a palavra diz: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. As tuas razões. Por que você precisa ficar preso em algo que Jesus já te libertou? Ele levou o pecado, a culpa, a dor. Ele se fez enfermo no nosso lugar. Jesus padeceu tantas coisas para nos dar a salvação, o livre acesso ao coração do Pai. E quantas pessoas vivem longe de Deus, afastadas do Criador? Você já pensou que a sua dívida foi paga? Que no momento em que Jesus morreu naquela cruz, a nossa dívida foi paga. A palavra diz que a cédula foi riscada. Ele comprou porque ele foi o nosso parente mais próximo, o nosso irmão mais velho, que nos comprou de volta, nos remiu do pecado, da culpa que nos consumia, que nos afastava de Deus. Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, que através do nome de Jesus, quando o véu do
templo se partiu de cima a baixo. Ali nós tivemos acesso ao reino. Ali nós podemos entrar na presença de Deus e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua santa e amada presença, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Quero conversar contigo, Pai. Tenha uma conversa de filho para pai, de pai para filho. Fale com Deus como se você estivesse conversando com teu pai biológico. E se você tinha problemas com ele, então está na hora de você se resolver. Se ele já morreu, resolva assim mesmo. Você pode escrever uma carta para o teu pai, para a tua mãe, que já faleceu. Escreva naquela carta, escreva tudo que você tinha vontade de dizer para eles e você não falou. Depois, libere o perdão para eles. Porque vocês não sabem a criança que eles foram na infância. As rejeições que eles sofreram, os abandonos, as surras. Vocês não sabem como foi a infância dos seus pais muitas vezes. Cada um dá o que tem. Então você precisa entender que eles são versões melhoradas dos nossos avós e que nós somos versões melhoradas deles. E no momento em que nós tivermos este conhecimento, tudo se fez novo. Eu não vou mais viver aquele velho, eu não vou mais praticar as mesmas obras. Claro, tem princípios, tem valores que os meus pais me ensinaram que eu vou levar para a minha vida. Só que tem coisas que eu não preciso levar para frente mais. Hoje, com o conhecimento da palavra, eu vou agir de forma diferente, eu vou proceder, eu vou pensar, eu vou ter atitudes de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso entender que Deus nos escolheu, como diz aqui, Israel, escute, o Senhor Deus diz, escute Israel, pois você é meu servo, povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Nós fomos escolhidos desde o ventre, nós fomos separados. Então, nós precisamos entender que as nossas dívidas com as trevas foram quitadas. Você não precisa mais viver sobre um jugo de medo, de escravidão, de escassez, de miséria. Deus, Ele deu tudo para nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós recebemos tudo de volta. E diante de Deus, o principal problema não é a dívida, não é o pecado, pois nele todos os pecados são perdoados. Jesus se importa mais é com a sua rendição, porque sua dívida espiritual já foi paga na cruz do Calvário, bastando apenas que você se arrepender e crer nele. Porque ainda que os pecados tenham sido pagos lá na cruz, essa verdade só, né? Ela serve, ela inunda a nossa alma. Se nós crermos e se nós aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele quer que as pessoas se arrependam verdadeiramente dos seus erros que cometeram, dos seus pecados, como Davi fez. Quando o profeta Natan chegou contando aquela historinha para ele da ovelhinha, assim, e ele disse: esse é digno de morte, esse é você, Davi. Porque o pecado, ele cega o homem. Aí, quando caiu a ficha do Davi de tudo que ele tinha feito, ele foi lá, rasgou a alma dele diante de Deus. Ele disse: Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Olha o que Deus diz aqui: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Quando você
confessa os teus pecados, quando você abandona os teus pecados. E quando você entende que muitas vezes você está vivendo também por consequências de pecados de antepassados, maldições hereditárias que estão sobre a tua família, no momento em que você tem esse conhecimento da verdade, você anula essa procuração do inferno, essa legalidade que as trevas tinham da tua família, ela é anulada. Por isso que Satanás faz com que você viva preso em muitas coisas. Muitas pessoas, a maior dificuldade delas é reconhecer o seu erro, admitir que precisa de perdão. Então, tem atitude de chegar diante de Deus e clamar pelo seu perdão. Deus resiste aos soberbos. E muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Quantas pessoas eu já escutei dizer nesta vida, gente, eu morro, mas não perdoo. Pois é. Só que muitas pessoas que têm esse conhecimento da palavra, sabem que elas devem liberar o perdão e elas não liberam. Se elas morrerem hoje, elas já sabem para onde é que elas vão. Uma vez o pastor que me ganhou para Jesus lá, que me batizou, que já está na glória, ele disse assim, que ele havia ido num hospital uma vez, uma senhora, do nada, de um dia para o outro, a mulher baixou o hospital, foi parar numa UTI, desenganada, ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Na hora que ele foi lá conversar, que ele visitou ela, ele disse, claro, a pessoa quando ela está ali, ela pode estar com os olhos fechados, sob efeito de medicação, mas ela escuta tudo que você fala. E ele falou para ela, irmã, o Espírito Santo está mandando eu dizer algo para a senhora. Se a senhora tem mágoa no seu coração, irmã, contra alguém, libera o perdão, pede perdão para Deus no seu pensamento, porque Deus, ele é onipresente, onisciente, né? Então, onisciente, ele lê a nossa mente, e onipotente, que ele tem todo o poder, onipresente, porque ele está em todo lugar. E ele disse, peça perdão para Deus, irmã, libere o perdão para essa pessoa, porque a senhora conhece a palavra, se a senhora morrer amanhã, a senhora sabe que a senhora vai para o inferno. Gente, no outro dia, essa mulher estava no quarto. Quando ele voltou lá para visitar ela, ela disse, o senhor tinha razão. Eu tinha mágoa do meu marido, pastor. Eu achava que eu tinha perdoado, mas era, só da boca para fora. Até que lá naquele momento, ela realmente liberou o perdão para o esposo. Ela podia ter morrido. E quantas pessoas estão morrendo, estão desenvolvendo tumores, estão desenvolvendo câncer, estão desenvolvendo tantas doenças psicossomáticas, porque não liberam perdão. E estão morrendo na sua amargura, no ódio, na amargura de alma. Para onde ela irá? Se ela tem conhecimento da palavra, ela sabe o caminho. Porque Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha a forma que Deus nos amou. Ele mandou Jesus morrer numa cruz, ter aquela morte horrível, levar tudo sobre si, a nossa culpa, porque ele não tinha culpa nenhuma. Ele foi um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Jesus não tinha culpa, ele não tinha pecado. Ele foi tentado em tudo, ele nunca pecou. Jesus veio para nos remir, para nos comprar de volta. E o que Deus espera de mim e de você é a sinceridade de coração. É que você olhe para o sacrifício do filho dele lá na cruz e diga, valeu a pena.
valeu a pena, Jesus, muito obrigada. Eu perdoo essa pessoa que fez isso para mim lá no passado. Eu perdoo aquele abusador. Eu perdoo aquela pessoa que me espancou. Eu perdoo o familiar que me causou tanta dor. Aquela pessoa que me causou rejeição. Eu perdoo ela. Assim como o Senhor me perdoou também de todos os meus pecados, de toda a minha culpa. Coloque isso diante do trono do Pai. Viva a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Tem pessoas que não conseguem viver essa vida, porque o diabo convence elas de permanecer nesse aguilhão, nessa culpa, nessa dor, nessa mágoa que está matando ela a cada dia e ela não percebe. Quantas pessoas estão com doenças psicossomáticas hoje? Fibromialgia, muitas vezes problemas renais. Pessoas estão numa hemodiálise muitas vezes, gente, por causa de perdão, de mágoa, de ressentimento, de amargura, que guardam tudo que não presta dentro delas e mais um pouco, e ainda amaldiçoam os outros. Desejam tudo de mal para os outros, estão sofrendo numa máquina muitas vezes ali, que tem que fazer o procedimento de um órgão que ela já não tem mais funcionando, mas ela continua amaldiçoando os outros. É muito triste, mas infelizmente é a realidade da vida. Pessoas estão sofrendo porque elas não sabem liberar perdão e não conseguem se chegar ao trono do Pai e reconhecer que um dia elas erraram com alguém. Pais de família que abandonaram as suas famílias, mães que abandonaram seus filhos. Quantas coisas aconteceram? Esta pessoa ela tem que chegar diante do trono de Deus e reconhecer tudo o que ela fez. Liberar, pedir perdão para Deus dos seus erros. Por que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós só vamos ser livres do mal quando nós liberarmos perdão. E por que Jesus disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos? Por quê? Se eu quero ser perdoado, eu tenho que liberar o perdão também. Com a mesma medida que eu medi, vai ser medido para mim. Tem a balancinha, ela não vai fazer assim, não, com a mesma medida que eu medi, ela vai ser medida para mim também. Então, como é que eu quero pedir para Deus: Senhor, me perdoa, Jesus, tem misericórdia? E daí eu digo: Deus, faz justiça com fulano, ciclana fez tal coisa para mim, o Senhor tá vendo? E na hora que eu for orar e eu dizer: Senhor, me perdoa, Deus vai dizer: tu quer perdão? Então perdoa, porque senão eu vou fazer justiça, assim como você pediu para mim fazer justiça para ele e para ela, eu vou fazer para você também. Deus é justo, Deus é amor, mas ele é justo, ele é justiça também. Então, se eu quero perdão, se eu quero misericórdia, para mim, o mínimo que eu devo fazer é liberar o perdão também, é abençoar aquela pessoa, é bendizer ela. Se ela falou mal de mim, fala bem dela. Eu não posso pagar o mal com o mal, eu tenho que pagar o mal com o bem. Abençoa aquela pessoa. Se ela falou mal de você, diga: nossa, fulana é uma bênção. Quando cair nos ouvidos dela, ela vai ficar constrangida. Nossa, eu falei mal dela, ela disse que eu sou uma bênção. Pois é assim que o mal é desfeito, gente. É dessa forma que o mal é anulado. É quando você vai pedir perdão sem você dever. Você quebra aquela cadeia, aquela pessoa vem e diz: é eu que tenho que te pedir perdão, não é você. Mas alguém tem que dar o primeiro passo, assim como Jesus, ele precisou morrer naquela cruz para que nós fôssemos comprados, para que nós fôssemos resgatados da morte, do pecado. Então,
a maior dificuldade de reconhecer o seu erro, admitir perdão. Tem atitude de chegar diante de Deus e clamar pelo teu perdão. Às vezes nós nos tornamos acumuladores de lixo. E isso vai trazendo peso, gente. Quando a gente acumula, pior fica. Este é o desejo do nosso inimigo, nos manter sujos no pecado. Reflita nisso. Considerando que todos nós tivemos nossos pecados remidos lá na cruz do Calvário, nós precisamos, em gratidão, ser sal e luz do mundo para os que andam nas trevas, gente. Assim como Deus quer nos aliviar o nosso fardo, porque assim como Deus quer aliviar o nosso fardo, porque Ele nos ama incondicionalmente, Ele também deseja ver você liberto. Ele quer que você seja liberto de todas as amarras, para que você possa fazer a diferença no meio em que você vive. Tome a melhor decisão, que é viver uma nova vida, gente. Parem de viver o velho. Vivam o novo. Viva a vida e a vida em abundância que Jesus veio para te dar. Tem pessoas que acham que um dia vão ter tempo. Quantas pessoas fecharam os olhos hoje? Quantas pessoas receberam de repente uma notícia ontem que alguém faleceu, um ente querido foi, e de repente aquela pessoa, você tinha o desejo de dizer para ela: eu te amo, me perdoa, e não deu tempo. Você já pensou nisso? Então pare de perder tempo. Nós não temos mais tempo para isso. O tempo está sendo remido. A palavra de Deus está se cumprindo. Não é mais tempo das pessoas viverem amarguradas, enclausuradas. Viva enquanto é tempo essa vida em abundância. Libere perdão. Seja livre. Viva a liberdade que Cristo conquistou para mim e para você lá naquela cruz. Para de lamber as feridas. Para de se vitimizar. Para de ficar chorando pelos cantos. E faça o que eu falei, gente. Coloque a tua alma diante de Deus. Senhor, tal pessoa fez isso para mim, mas eu perdoo ela. Escreve uma carta para aquela pessoa e fala ali: eu te odiava por causa disso, você fez isso para mim, eu senti isso, mas eu te perdoo. Derrama a tua alma, depois queima aquilo ali, rasga, joga na água, faz o que você quiser. Mas peça para o Espírito Santo te dirigir. Senhor, o que eu faço com isso aqui, com essa raiva, com essa carta aqui? Escreve, lê, nem que seja para uma árvore. Faça de conta que a pessoa que está ali na tua frente, coloca uma almofada numa cadeira, lê, faz de conta que é aquela pessoa ali, diga: ó, isso. E no final você vai se sentir leve, a sua alma vai se sentir leve. E diga: mas eu te perdoo. Peça para o Espírito Santo te abraçar, te dirigir para escrever essa carta. Libere o perdão até para essa pessoa que já morreu. Se você tinha algo no teu coração, faça isso. É hoje, não é amanhã. Hoje é o momento. Eu não sei em que momento você vai ouvir essa palavra. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é semana que vem, se é... não sei. Mas um dia você vai ouvir ela. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas Deus está falando com você. Libere o perdão. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que vão ouvir esta palavra, que estão ouvindo neste momento. Não importa o momento, nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem a semana em que elas vão ouvir, mas que elas sejam abençoadas, que elas sejam libertas, Pai, por esta palavra, que elas liberem o perdão e que elas vivam a vida em abundância que Jesus veio para dar, Pai. Que elas vivam a bênção que o Senhor disse que daria, que elas tenham o Espírito Santo derramado sobre a vida delas, que Ele possa consumir a vida delas, encher a vida delas, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua unção, do Teu perdão que é libertador, Pai, e que ela viva esse perdão e que ela tenha a paz que excede todo entendimento que só Jesus pode nos dar. Que você viva essa paz, que você viva esse amor e essa plenitude do amor de Deus que é incondicional e nos constrange. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.